Muito bom estar aqui essa noite para falar com vocês. Muito me alegra ter essa oportunidade de ministrar aqui na comunidade. É algo que eu não faço com muita frequência, mas quando faço, eu me alegro muito. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que esteja na direção dessa palavra, que Ele encontre lugar em nossos corações, para que possamos ser edificados. Amém? Vamos lá, vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Pai, pela oportunidade de vir aqui falar, Pai, para essa igreja, para esses amados irmãos, a respeito de Ti. Oh, Pai, usa-me, que eu possa ser instrumento nas Suas mãos, Pai. Que pessoas possam ser edificadas, Pai. Mas, acima de tudo, o Seu nome seja glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Cá. Muito bem. Gostaria de ministrá-los hoje no texto de Mateus. Quem tem a sua Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Tá bom? Vamos falar aí sobre aquilo que o Senhor tem para nós. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês essa noite é que o nosso Deus, o primeiro ponto do que eu vou falar essa noite, é que o nosso Deus, Ele é o dono da sabedoria. O nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, Ele é dono da sabedoria. No Senhor está todo conhecimento. Deus, quando criou os céus e a terra, quando te criou, quando criou tudo que existe, Ele fez tudo com sabedoria. Porque Ele é dono de tudo aquilo que existe de conhecimento. Está na mão dEle. Existem muitos exemplos que a gente pode dar que são incríveis. Se você começar a pensar agora sobre as maravilhas que Deus realiza, você vai ficar surpreso, atônito. Você vai pensar como o Senhor é maravilhoso. Deus, por exemplo, quando criou o sol, né? Quando Ele disse haja luz, e o sol foi criado. E depois de criar todas as coisas, foi criando a terra, arrumando as coisas, Ele colocou a terra numa distância precisa em relação ao sol. Você já deve ter ouvido esse exemplo. E você também sabe que se Deus tivesse feito algo um pouco diferente, nós não poderíamos viver aqui. Porque seríamos queimados por conta da distância precisa entre o sol e a terra. Deus, em sua sabedoria, Ele nos fez, as mulheres, para sermos mães, para gerarmos. Quem já teve um bebê, quem já engravidou, sendo mulher, sabe da maravilha que é, do milagre que é você ter uma criança dentro do seu ventre, chutando. É maravilhoso, é só Deus quem realiza isso. E Ele fez isso em sua sabedoria. Para as mães que amamentaram, sabem muito bem que quando você amamenta, você previne o seu filho, o seu bebê, de ser uma criança doente. A sabedoria do Senhor, ela é inigualável. E Ele, ao criar todas as coisas, fez com o seu conhecimento. Mas o texto que nós lemos, ele fala
de algo muito interessante. Ele também fala de conhecimento. Olha que bacana Jesus falando sobre conhecimento. E ele está falando, gente, sobre um conhecimento específico. Que conhecimento é esse que ele está falando? Ele está falando, a princípio, o exemplo que ele dá é sobre construção. Temos vários homens aqui na comunidade, certamente pelo menos alguns deles já construíram alguma coisa, já colocaram um tijolo em cima do outro, certo? Alguns deles já fizeram isso, talvez nem todos. Leandro não, Leandro sim, Leandro já construiu igreja, vocês não sabem. Pois é, queridos, olha só, para construir, não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, para construir um edifício, a primeira coisa que a gente faz é um negócio chamado sondagem. Você sonda o terreno, que é isso que Jesus está falando. Você sonda, quando você vai fazer uma grande construção, um prédio de vários andares, a primeira coisa que se faz é sondar o terreno. Sabe por quê? Precisa entender se esse terreno tem condições de suportar um imóvel. Por quê? Porque existem lençóis freáticos que ficam embaixo da terra que podem derrubar esse imóvel. E Jesus está falando disso, isso é incrível. Ele fala sobre fundação, ele fala sobre a movimentação do solo, ele fala sobre estrutura. E isso é muito incrível, porque o que o Senhor está querendo nos dizer? Ele está falando, gente, Jesus neste momento está falando sobre a sabedoria. É isso que ele está dizendo. Que para fazer as coisas é necessário ter conhecimento. Ele diz o seguinte, que para você construir um imóvel, uma casa, você precisa pensar antes. Você tem que ser sábio. Você não vai construir a sua casa sobre a areia. Mas nós, quando se trata de sabedoria, a gente lembra de Salomão e a gente pensa o seguinte, talvez Deus chegue até nós e nos pergunte, o que você quer? E aí você responde assim, Deus, quero ser sábio. E a gente imagina que a sabedoria vem como algo mágico, e então somos sábios. A partir de agora, eu sou sábia, porque eu pedi, então a sabedoria veio. Mas não é isso que acontece. Sabedoria e conhecimento são coisas que são semelhantes, mas elas se completam. Aqui no texto, o homem insensato, ele constrói a casa dele sobre areia. Olha só que interessante. Conhecimento é um conjunto de informações, experiências, aprendizados que adquirimos. Sabedoria está no modo que utilizamos estes conhecimentos. Olha que interessante. De forma prática, para tornar a nossa vida mais equilibrada. Então Jesus, quando começa a dar o exemplo da construção, ele está nos dizendo que é muito importante que a gente tenha conhecimento. E que para ter conhecimento, a gente precisa buscar. E que somente com conhecimento se tem sabedoria. Porque a sabedoria, ela não existe se você não conhece. Mas o que isso tem a ver conosco? Então agora eu gostaria que você lesse junto comigo Provérbios, lá no primeiro capítulo. Vamos ver o que o Senhor nos ensina sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, sobre buscar saber aquilo que o Senhor quer. Olha só que interessante. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio
do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só que interessante. Todos esses pontos nesse texto estão conectados. Todos eles. Sabedoria, conhecimento, prudência, tudo está junto num único texto. Eles se relacionam. Mas a sabedoria, ela não é absoluta. Mais uma vez, a gente não senta diante de Deus e fala, Senhor, me faz uma pessoa sábia. Você deve pedir sabedoria a Deus. Mas sem conhecimento, ela não vai vir. Ela não vai aparecer se você não buscar conhecer. Ela não é única, sozinha, né? Ela não vai acontecer. Ela precisa ser construída. Então, olha só. Nosso Deus é dono da sabedoria. Por quê? Porque se queremos ser sábios, a primeira coisa que nós precisamos fazer, querido, é nos conectar a Ele. Não existe sabedoria sem conectar ao dono da ciência. Não existe conhecimento sem chegar até o Pai. Se você quer ser sábio, se conecte com Ele. Ore, estude, busque, se aproxime dele. Porque para ter conhecimento é importante buscar no dono do conhecimento, que é o nosso Deus. Por isso que muitos que estudam, muitos que se aprofundam na letra, muitas vezes se afogam, se perdem, porque esquecem o autor da vida, o autor do conhecimento. Ele é o Senhor. E é nele que tem que estar a nossa vida. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, que é muito importante, que o nosso inimigo, ele não quer que nós alcancemos a sabedoria. Ele não quer. Ele trabalha duramente para nos destruir, para destruir a nossa família e para fazer com que a nossa nação não seja uma nação sábia. Vocês sabiam que existe um negócio chamado capital cultural. A economia estuda isso. O que é capital cultural? Capital cultural é aquilo que nós recebemos dos nossos pais. A economia hoje estuda isso. Mas a Bíblia lá atrás já falava de que o pai transmite conhecimento para os seus filhos. O pai ensina o caminho que os seus filhos precisam aprender. Mas o nosso inimigo não quer que isso aconteça. Por isso ele destrói a família, ele destrói a autoridade dos pais, para que as crianças não recebam esse conhecimento, não aprendam, para que elas se destruam e se percam. Olha só, outra coisa que existe, que a economia estuda, e tem tudo a ver com o que o Senhor nos ensina, chama equação minceriana. O que é isso? Equação minceriana significa que, quando você pega uma pessoa e investe para que essa pessoa aprenda, essa pessoa gera renda. Ela consegue viver. A Emília, quando foi para a África, foi trabalhar com educação, né, Emília? Por quê? Para transformar uma realidade de morte, de destruição, que consegue ser resgatada pela educação, pelo conhecimento. Mas o nosso inimigo não quer isso. Olha só, não sei se você sabe, você já deve ter ouvido isso. No nosso país, a nossa nação, a gente ouve muito as pessoas falando, o governo não investe em educação. Mas eu queria dizer para você uma coisa, a nossa nação investe em educação sim. Investe, não sei se você sabe, mas 15% de tudo que se é recebido através de impostos é investido em educação. Tudo que a União recebe, 15% é para a educação. Tudo que os estados e o Distrito Federal recebem, 25% no mínimo, precisa ser investido em educação. E aí você pergunta assim, mas isso é muito? Isso é pouco? Eu digo para vocês, é muito. Proporcionalmente aos países ricos, é muito. Mas existe uma coisa que você não sabe. É que o dinheiro da nação, que está assegurado na nossa Constituição,
de 88, que diz que tem que investir em educação, ele chega na mão dos governantes. E os governantes não aplicam para as crianças. A maior parte do que se gasta em educação não é para o salário de professores. E o que isso tem a ver conosco? Silvia, por que você está dizendo isso daqui? Eu estou dizendo porque o nosso inimigo, ele se levanta para destruir e para roubar a sabedoria e o conhecimento dos nossos filhos. Então, isso é muito sério, isso é muito importante. Pais que brigam, que estão mais preocupados em resolver os seus problemas do que cuidar dos seus filhos, do que ensiná-los, do que transmitir a eles sabedoria e conhecimento. Enquanto seus filhos estão se perdendo, se tornando pessoas destruídas, formando famílias destruídas e uma nação destruída pela falta de sabedoria e de conhecimento. Por quê? Porque o nosso inimigo nada de braçada. Ele entra no nosso governo e ele rouba, ele usa, ele manipula pessoas que são pessoas que só pensam no poder e fazem com que as nossas crianças não recebam aquilo que é direito dela. Por que eu digo tudo isso? Porque existem dados, se vocês forem entrar na internet, coloca lá, quais são os estados que mais têm uma representatividade na educação. Vocês vão descobrir, por exemplo, que o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, tem a melhor pontuação. Sabe o que eles recebem o mesmo dinheiro que São Paulo recebe? Proporcionalmente. Cada escola recebe proporcional ao número de alunos. Ou seja, todo mundo recebe igual, de acordo com o número de alunos que tem. Mas por que tem escolas que têm um desempenho, estados que têm um desempenho bom e outros não? Porque Satanás quer acabar com a sabedoria. Eu queria que a gente lesse agora Provérbios capítulo 3, versículo 13. Acompanhem comigo. Provérbios 3, a partir do versículo 13. Pensem nisso. Olha só. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Aqui é o Senhor dizendo que conhecer, aprender, ter sabedoria é bom e transforma a vida das pessoas. Te deixa seguro, te dá anos de vida. Pense, pessoas que não têm sabedoria, jovens, que não têm sabedoria, o que acontece com essas pessoas? Eu ouvi um educador dizendo a seguinte frase: a educação forma pessoas para que essas pessoas façam escolhas. Basicamente isso, gente. Escolher. Quando você educa seu filho, você está formando ele para escolher. Você escolhe acordar cedo, no horário, ou você escolhe ficar dormindo até tarde. Você escolhe obedecer ou ser desobediente. Você escolhe mentir ou falar a verdade. Você escolhe trabalhar duramente ou ficar sentado esperando as coisas acontecerem. São escolhas. E as escolhas que nós fazemos vão determinar os nossos dias. Quando Jesus está falando sobre construir a nossa casa na rocha, ele está dizendo que só se constrói uma casa na rocha quem sabe. Porque quem não tem sabedoria é imprudente.
e ele vai construir a sua casa na areia. E o que vai acontecer? Ela vai cair. E a queda vai ser grande. Não vai ser uma queda pequena. E o Satanás está ali esperando, torcendo para que as nossas crianças, para que cada uma delas caiam. Para que cada um de nós caia e que a nossa queda seja grande. Então, o segundo ponto, quando ele diz que o nosso inimigo, quando eu digo que o nosso inimigo não quer que alcancemos a sabedoria, por quê? Porque para que esse conhecimento não seja transmitido. Para que a família não se sustente. Uma família que não se sustenta, o que acontece com os filhos? Para que ela se despedace. Para que a queda dessa família seja uma queda grande. Estou me acostumando aí com esse negócio aqui. Tá bom? Muito bem. A terceira coisa, que é muito, muito importante, que eu disse, é preciso perseguir a sabedoria. Ela não vai cair no seu colo, não vai. Você vai precisar se esforçar para que ela chegue até você. Olha só, Provérbios, capítulo 4, de 1 a 7, diz o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras, de todo o coração obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Porque procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça das minhas palavras, nem se afaste dela. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você tem, tudo o que você possui para adquirir entendimento. Olha que interessante. O texto diz que você deve usar tudo o que você possui. Tá bom? Tudo que você... Nossa, ficou alto agora. Tá bom assim? Tudo o que você possui para obter conhecimento. É claro, está ali explícito. Tudo o que você possui, todas as suas forças, o seu dinheiro, para obter conhecimento. Quando eu me casei, o meu sonho era ser mãe. Eu queria muito ter um bebê. E eu vou falar algo aqui bem rapidamente. Certamente algumas pessoas já ouviram essa minha história, mas eu vou contar de novo porque tem muitas pessoas que não ouviram, tá bom? Então, quem já ouviu, vai ouvir de novo. Vou contar um pouquinho sobre a vida da Melissa. Quando eu me casei, pouco depois, com 4 anos de casada, eu estava grávida pela 3ª vez. Havia perdido 2 bebês e o meu sonho era ser mãe. E aí engravidei, novamente. E aí, fui fazer o ultrassom com 4 semanas e chegando lá, o ultrassom disse que o médico falou: olha, eu sinto muito, pelo que eu vejo aqui, eu só estou enxergando a bolsa, não tenho um feto, então você teve um aborto e nós vamos ter que esperar 1 semana para que isso saia. Porque se não sair, nós vamos fazer um negócio chamado curetagem, que a gente raspa o útero para que o útero não apodreça e você venha morrer. E eu, muito triste, saí caminhando, andando pela rua sozinha, porque o Leandro estava dando aula nesse dia. Não pôde estar comigo na consulta.
E aí, caminhando pela rua, chorando, aconteceu algo que foi único. Nunca mais na minha vida eu vivi uma situação como essa. Eu ouvi Deus falando comigo. Foi a única vez. Nunca mais isso se repetiu. Eu ouvi Deus falando claramente na minha mente, na minha cabeça. Eu chorando e eu falei assim para Deus: por que, Senhor, pela terceira vez eu vou passar por isso? E aí Deus falou assim para mim: minha filha querida, tenha esperança. E eu, como sou uma pessoa, Deus me conhece, né? Eu falei assim: Deus, o senhor não está entendendo. Eu estou aqui com o meu exame e está dizendo que não tem, morreu. Tá, não tem criança aqui. Não tem bebê. O senhor tá vendo? Não tem. Como eu vou ter esperança? E aí foi a última coisa que Deus falou. Que ele disse: tenha esperança, porque eu sou a esperança. Quando Deus falou isso para mim, eu acreditei. Eu acreditei. Eu falei: Senhor, tu és a esperança. E aí eu desobedeci ao médico. Eu não esperei uma semana, eu esperei um mês. Todo mundo dizendo: tem certeza que você vai fazer isso? Olha o risco que você está correndo, né? E eu disse: não, eu vou esperar. E eu esperei, queridos. Um mês depois, eu tenho esses 2 ultrassons guardados até hoje. Fui lá, passei com o médico, a gente não tinha o exame, né, Lê? O pedido, porque não tínhamos passado no médico. Então, eles não queriam fazer o exame. Mas a gente conversou, Leandro falou: nossa, nós estamos pagando, deixa eu fazer esse exame. E aí fizemos o exame e lá estava a Memê. Melissa estava lá. Melissa estava viva, mesmo o médico dizendo que ela não estaria. Eu creio em milagres. Esse foi o maior milagre da minha vida. Nenhum médico explica. Vieram vários médicos, né, na sala, e ninguém explicava o que tinha acontecido. Eu sei o que aconteceu. Deus sabe. Foi Ele, é dele, a glória é dele. Mas por que eu estou contando isso para vocês hoje? Porque a nossa vida, ela tem milagres e a gente precisa crer neles. Mas algumas vezes acontecem coisas que a gente não planeja. Eu não queria chorar. Mas é muito, muito, muito importante o que eu vou dizer para vocês agora. O milagre que o Senhor fez, Ele fez do jeito dele, da forma dele. Não da forma que eu escolhi, do jeito que eu escolhi. Ele fez porque ele é maravilhoso. Melissa começou a crescer. Melissa nasceu, ela não mamava. Estava no hospital, fiquei 3 dias lá tentando fazer ela mamar e ela não mamava. Aí, depois de muita luta, ninguém sabia o que acontecia, Melissa começou a mamar. Melissa cresceu, a Melissa falava diferente. Ela falava palavras muito complexas. A gente conversava, todo mundo olhava e falava: nossa, a Melissa fala bem. Mas, na verdade, ela gravava umas palavras estranhas e repetia. Então, ela falava constitucionalissimamente. Nossa, de onde você tirou isso? Ela falava umas palavras muito estranhas. Ela inventava nomes para objetos que ela não sabia. Ela criava nomes diferentes. E aí, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que alguma coisa estava errada com a Melissa. Só eu lá no meu coração sabia. Eu creio em milagres. Eu contei esse milagre da Melissa para que vocês entendam que é muito importante que a gente saiba estudar, buscar a sabedoria. Porque a gente vai precisar dela. Quando a Melissa fez 6 anos, que ela entrou na parte de alfabetização, a Melissa não aprendia a ler e escrever. Para mim era normal, toda criança era assim. Eu me esforcei, eu me acabei para poder ensinar a Melissa a escrever. Tamanha era a dificuldade dela de associar as palavras e as letras. Mas eu consegui. Ela passou, ela aprendeu, né, filha? Consegui.
Mas não parou por aí. Todos os anos que se seguiram, os professores me chamavam. A Melissa não consegue, a Melissa é preguiçosa, a Melissa não quer estudar. E eu perguntava assim, mas a Melissa é uma boa criança? Ela se comporta? Sim, ela é um doce. Mas por que ela não vai bem? Ela tem preguiça. Mas eu não acho que minha filha seja preguiçosa. E aí foi, ano após ano, sem saber por que a Melissa tinha tantas dificuldades. Ela venceu todas, queridos. Todas, ano após ano. Cada ano foi um parto, né, filha? Para que ela conseguisse passar. Mas ela passou. Até que, em 2018, eu fui trabalhar e chegando para dar consultoria, porque eu sou consultora de empresas, hoje trabalho com educação, cheguei lá para dar uma consultoria, cheguei lá para ensinar a mulher a trabalhar, sentei na mesa, começamos a falar sobre inclusão, começamos a falar sobre necessidades especiais, e ela começou a falar do filho dela, autista, severo, não verbal, não se comunicava. E ela começou a falar sobre ele, qual que eram as características dele. Quando essa mulher terminou de falar, eu estava chorando em prantos em frente a ela. Tinha acabado de começar a trabalhar, falei, pronto, agora eu vou ser mandada embora, né? Eu vim aqui para dar consultoria e estou chorando, essa mulher vai me mandar embora. Mas eu chorei. Chorei porque foi naquele momento que eu descobri que minha filha era autista. A Melissa que está ali, ela é autista. Leve, mas ela é. O que significa isso, gente? Para quem não sabe, quando eu descobri, eu tive que estudar. E eu estudo há 2 anos e meio, praticamente todos os dias. O meu marido está aqui, ele é testemunha. Eu leio, eu pesquiso, eu assisto vídeos, eu assisto filmes, e tudo que existe para ajudar minha filha. E eu tinha 2 caminhos. Eu me alegrei muito quando o Senhor fez o milagre de trazer ela para mim. Eu tinha 2 escolhas. Ou eu fico chorando, eu chorei 1 semana quando descobri. Ou eu fico chorando, ou eu vou mudar essa situação. Eu vou atrás de descobrir o que é. Só que dessa vez, não tinha milagre. Não tinha milagre. Porque autismo não é uma doença, é uma condição do cérebro. A Melissa é quem ela é. E se um dia ela for curada, entre aspas, ela vai deixar de ser quem ela é. A Melissa é o presente que Deus me deu. Independente da sua condição. O autista, ela tem um fone ali, ó. Não sei se vocês perceberam, o fone dela não tem fio. Sabe para que serve? Por causa do barulho. A Melissa ouve pelo menos umas 5 vezes mais do que a gente. Alguns sons, alguns. Eles entram de tal forma no cérebro dela que ela pode ter uma crise por conta do barulho. A Melissa não pode pôr uma roupa com etiqueta, que ela tem um treco. Ela quer ficar no escuro. Ela tem dificuldades de fazer amizades. Quando você a conhece, ela abre o coração. Mas se você não se aproximar dela, ela não vai se aproximar de você. Ela tem uma série de desafios todos os dias quando ela acorda. Escovar o dente para ela, todas as vezes de manhã ela tem ânsia. Todas. Porque ela é hipersensível ao toque, ao gosto. Algumas coisas têm um gosto muito forte para ela. E ela batalha todos os dias. É admirável a luta que ela tem para conseguir fazer com que o cérebro dela fique tranquilo. Por quê? Tudo está a 1000 por hora ao lado dela. E a minha escolha, ao conhecer todas essas coisas, foi para que o Senhor me desse sabedoria para cuidar da minha filha. Deus não pediu, não falou, ore. Ele não me disse, eu vou curar, porque não tem cura para ser feita. Mas ele me disse, não de forma audível, quando eu li Provérbios, de que eu tinha que ter sabedoria. E para ter sabedoria, eu tinha que estudar.
eu tinha que pesquisar, eu tinha que aprender. E agora, o que é mais incrível, que eu tenho que falar para vocês, e a gente está caminhando para o final, é que não é mais só a Melissa agora. A cada dia que passa, famílias vêm me procurar para pedir ajuda. Eu já aconselhei 5 famílias até agora que estavam na angústia. Não sei se você sabe, a cada 53 pessoas que nascem, uma é autista. É um volume gigantesco. O autista não é burro. O autista, ele tem capacidade de aprender, de trabalhar, de se desenvolver. O problema é que não tem pessoas capacitadas e com sabedoria para ensinar. 80% dos autistas não se formam. 83% dos autistas não têm relacionamento. A Melissa já saiu da estatística, né, filha? Yes. 90% dos autistas não trabalham. Porque não há quem ensine com sabedoria. Porque eles aprendem, sim, mas de uma forma diferente. Então, queridos, por quê? Por que é preciso perseguir a sabedoria? Por quê? Porque a sabedoria é bênção para mim e para os outros. Aquilo que acontece conosco, que a gente aprende, não fica para você. As lutas que você vive, que você tem que enfrentar, não fica para você. Fica para você transformar a vida de outros. Eu tive o prazer, fui chamada na minha empresa para participar de um projeto social para trabalhar com a inclusão de pessoas, de jovens com dificuldade de encontrar emprego. E há muitas possibilidades de a gente trabalhar o autismo nesse cenário. Fui chamada pelos diretores, pelos donos da empresa para fazer isso. Glórias a Deus, porque Deus é quem faz isso. Eu consegui me envolver num outro projeto, que é trabalhar com escolas, para que elas se preparem para receber pais que estão com crianças com necessidades especiais. E, gente, necessidades especiais são crianças com problemas de aprendizagem, de concentração. Queridos, a cada dia que passa, triplica a quantidade de pessoas com dificuldades, mas não tem quem tenha sabedoria para cuidar. Então, Deus é o dono da sabedoria. Está na mão dele. Mas o que ele disse para mim quando eu descobri que a Melissa precisava de apoio? Ele me disse, vai atrás. Agora é contigo. Agora é com você. Eu te capacito, mas vai. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Portanto, ouça um conselho. Comece a tirar do seu vocabulário uma palavra chamada acho. Eu acho. E substitua por sim, não. Comece a ter certeza das coisas na sua vida. Aquilo que você acha, não se contente com isso. Vá ter certeza. Vá atrás de buscar a certeza de todas as coisas, que foi isso que Deus nos ensinou. É sim ou é não? Se existe uma dificuldade na sua vida, algo que você esteja enfrentando, vá atrás de resolver. Pesquise, busque, estude, ore, pedindo discernimento, pedindo a direção de Deus, a sabedoria. Ela não vai cair no seu colo, mas quando você estiver estudando, você vai encontrar. Porque foi isso que Deus nos prometeu. O texto, o livro todo, os livros de Provérbios, né? Todos os capítulos, eles falam disso. Busque, vá atrás, bata na porta. Há uma ansiedade no texto. Quando você lê Provérbios, você percebe ansiedade no texto. Busque, fique incomodado, saia do lugar, bata na porta para que ela se abra.
Você tem que aprender. Não se contente em não saber. Em achar, tenha certeza das coisas que estão ao seu redor. Quando a gente acha, a gente abre espaço para as desculpas, para as justificativas. Eu poderia justificar tudo. O fato da Melissa ter as dificuldades dela poderia ser justificativa para ela. Mas não são, porque a gente não deixa. Né, Mê? A gente não deixa mesmo. Porque ela tem sim que estudar. E ela estuda. Ela tem sim que cuidar das coisas dela. Da cama dela. Ela tem sim que ter sonhos, sim. Ela tem sim que ter carreira, sim. Esse é o milagre. O milagre muitas vezes não é a cura. O milagre é você saber lidar e ter sabedoria para lidar com os desafios que estão diante de você. Às vezes, você vai ter que se mexer. Às vezes, vai ser preciso trabalhar um pouco mais, em vez de ficar esperando algo acontecer. Pergunte-se: há algo que eu possa fazer? Há algo que eu preciso melhorar? Há algo que eu não tenho capacidade de fazer, mas eu preciso? Então peça ao Senhor, para que Ele te capacite. Mas saiba que não vai cair no seu colo. Você vai ter que trabalhar duramente. Você vai ter que estudar. Você vai ter que se dedicar para que isso seja a realidade na sua vida. E aí, sabe o que é incrível? É que depois que tudo isso passar, enquanto você tiver, você vai ter a oportunidade de ser usado e abençoar outras pessoas. A Emília, eu estou me formando numa pós-graduação que chama MBA em Gestão Escolar. E quando eu fui fazer, eu tive que escolher o tema da minha monografia. E o tema da minha monografia foi metodologias para ensino de pessoas autistas, de crianças autistas. Eu brinquei com a Emília, né? Eu falei que eu me arrependi 1 bilhão de vezes de ter feito isso. Porque eu não sabia, tinha muita coisa que eu não dominava. E foi muito difícil conseguir escrever. Estudei, né, amor? Viu como foi difícil. Livros, pesquisas, horas e horas e horas estudando. E aí eu numa parte da monografia, tem uma dedicatória, e eu dediquei a Emília. Conheço a Emília há muitos anos, ela foi minha madrinha de casamento, eu tenho 20 anos de casada. E desde que eu conheci a Emília foi a pessoa que eu mais vi educar. Eu não conheço outra pessoa que educou tanto como a Emília. Vi a Emília trabalhando, escola, vi a Emília trabalhando na escola com as crianças, na igreja, ensinando e ensinando. E para mim, por que eu me dediquei essa minha monografia para ela? Porque ela é um exemplo de quem busca sabedoria e quem compartilha aquilo que sabe com quem precisa. Ela foi para a África, né? Vocês sabem, foi lá ensinar as crianças, né, Emília? Compartilhar aquilo que ela tem, a sabedoria que ela buscou, que ela estudou, que ela pagou para ter. E acredito que a Emília não vai parar, né, Emília? Ela não para. Ela não para. Enquanto Deus permitir, ela vai continuar compartilhando. Então, queridos, nessa noite de ceia, lembre-se do nosso Senhor. O texto é muito claro. Aquele que ouve a palavra do Senhor, que medita, que tem sabedoria, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E vem a chuva, e vem as lutas, Melissa, e vem as dores, e vem as dificuldades, minha filha. Mas aquele que está sobre a rocha, Melissa, não cai. Não cai, filha. Mas aquele que é insensato, que não busca conhecimento, que é preguiçoso, que espera que as coisas aconteçam, sem que ele precise fazer nada.
ele vai construir a sua casa na areia. E aí, quando a chuva vier, a queda vai ser grande. Esse é o conselho que você encontra em Provérbios. Busque a sabedoria. Jesus, o nosso Senhor, nos ensina que é isso que precisamos fazer. Construir a nossa casa na rocha. Mas a gente precisa saber construir. Precisa ter conhecimento para que ela seja construída. Sem o conhecimento do Senhor, não vamos conseguir construir. Amém, querido?